Como calcular as informações nutricionais do rótulo? Agora, João irá montar a tabela nutricional do rótulo a partir de todas as informações registradas anteriormente. Nesta etapa, é necessário seguir alguns passos, como: deve-se calcular a composição nutricional para uma porção do produto em questão, calcular o valor calórico da porção do produto usando os fatores de conversão específicos, montar a tabela com a informação nutricional do produto. Lembra da quantidade total da receita? Vamos precisar dela agora. Com esse valor, vamos descobrir as informações nutricionais para 100 gramas da receita. Então, agora para fazer os cálculos, João irá seguir as seguintes etapas. Primeira etapa: calcular a composição nutricional dos ingredientes contidos no pão de queijo para 100 gramas. A receita total teve um rendimento de 1.129 gramas, contendo assim 464,10 gramas de carboidrato. Sendo assim, em 100 gramas da receita, a quantidade de carboidratos é o valor de X. Assim, X vai ser igual a 100 vezes 464,10 dividido por 1.129. Então, X é igual a 41,11 gramas de carboidrato. Para a proteína, vamos seguir o mesmo raciocínio. A receita total teve um rendimento de 1.129 gramas. Então, tivemos 74,65 gramas de proteína. Em 100 gramas da receita, teremos X. X é igual a 100 vezes 74,65 dividido por 1.129. Dessa forma, X vai ser igual a 6,61 gramas de proteína. Para gorduras totais, 1.129 gramas correspondem a 146,35 gramas de gorduras. 100 gramas corresponde a X. X é igual a 100 vezes 146,35 dividido por 1.129. Dessa forma, X é igual a 12,96 gramas de gorduras totais. Após os cálculos, João encontrará os valores referentes a 100 gramas de pão de queijo. As calorias são calculadas mais à frente. Segunda etapa: calcular a composição nutricional para uma porção de 40 gramas, 2 unidades do pão de queijo. Utilizar os valores totais encontrados na primeira etapa e calcular o equivalente para a porção de 40 gramas solicitada. Para o carboidrato, 100 gramas da receita possui 41,11 gramas. 40 gramas, que corresponde à porção, possuirá X. X é igual a 40 vezes 41,11 dividido por 100. Dessa forma, X vai ser igual a 16,44 gramas de carboidrato. Para proteínas, 100 gramas da receita possui 6,61 gramas de proteína. 40 gramas da porção possuirá X. X é igual a 40 vezes 6,61 dividido por 100. Dessa forma, X vai ser igual a 2,64 gramas de proteína. Para as gorduras totais, 100 gramas da receita possuem 12,96 gramas de gordura. 40 gramas da porção possuirá X. X vai ser igual a 40 vezes 12,96 dividido por 100. Dessa forma, X vai ser igual a 5,06
6,18 gramas de gorduras totais. Após os cálculos, João encontrará os valores referentes a 40 gramas de pão de queijo. Terceira etapa. Calcular o valor calórico da porção de 40 gramas de pão de queijo usando os fatores de conversão abaixo. Nesta etapa, deve-se considerar os resultados obtidos na terceira etapa, referentes aos carboidratos, proteínas e gorduras totais, e multiplicá-los pelos fatores de conversão abaixo. Em seguida, soma-se todos os valores, obtendo assim o valor energético total, VET, do produto. 1 grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias, que é igual a 17 kJ. 1 grama de proteína fornece 4 quilocalorias, que corresponde a 17 kJ. 1 grama de lipídio fornece 9 quilocalorias, que corresponde a 37 kJ. Exemplo do cálculo. 4 vezes 16,44 gramas de carboidrato mais 4 vezes 2,64 gramas de proteína mais 9,18 gramas de lipídios será igual a 122,94 quilocalorias, que corresponde ao valor energético total, VET, ou valor calórico total, VCT, em quilocalorias. 17 vezes 16,44 gramas de carboidrato mais 17 vezes 2,64 gramas de proteína mais 37 vezes 5,18 gramas de lipídios vai ser igual a 516,02 kJ, valor energético total VET ou valor calórico total VCT em quilojoules. Quarta etapa. Calcular o VDR para 40 gramas de pão de queijo. Os valores diários recomendados, VDR, estão descritos no anexo 2 da Instrução Normativa número 75, de 8 de outubro de 2020. Cada nutriente possui seu valor exato. Para indicar o percentual, basta realizar a regra de 3 exemplificada abaixo. 2.000 quilocalorias corresponde a 100% das calorias recomendadas. 122,94 quilocalorias corresponderá a X. X é igual a 122,94 vezes 100 dividido por 2.000. X é igual a 6,147%. 300 gramas de carboidrato corresponde a 100% do valor total. 16,44 gramas corresponderá a X. X é igual a 16,44 vezes 100 dividido por 300. X é igual a 5,48%. Fazer os mesmos cálculos seguindo os valores do anexo 2 com a proteína, gorduras totais, sódio, gorduras saturadas, fibra alimentar e gorduras trans. Ao concluir os cálculos, João percebeu que alguns resultados deram um número muito grande e quebrado. Para organizar isso, ele deve aplicar a regra do arredondamento. O número de porções contidas na embalagem do alimento deve ser declarado na tabela de informação nutricional seguindo as regras para arredondamento e para a expressão dos valores definidas no anexo 6 da Instrução Normativa número 75, de 8 de outubro de 2020. Vamos fazer um exemplo. O valor de 6,147% é um valor menor do que 10 e maior do que 1. No anexo 6 da normativa, informa que
quando a segunda casa decimal for menor do que 5, manter a primeira casa decimal inalterada. Dessa forma, 6,147 vai ser igual a 6,1%. Observe agora a tabela antes da regra do arredondamento e após a regra do arredondamento.